Muito bem, amigo assinante, estamos aqui hoje direto do Ari de Oliveira e Souza. É você, assinante da Blue Via Cabo, da Vir TV, da NET, Campos Macaé e Rio das Ostras, a sua melhor imagem também HD, aqui pela Terceira Via. E vamos conversar com o Ricardo Bobbio. Primeiro, não precisa apresentação, mas tem que dizer que Bobbio pertence a uma família das mais tradicionais aqui de Campos. O pai dele, né? Eu acho que já está aposentado, mas é policial civil, não é isso mesmo? A tia dele, uma das mais renomadas empresárias aqui de Campos, né? E uma pessoa das mais queridas, das mais conhecidas. Começo a perguntar a você, Bobbio. Você que já rodou pelo Brasil, jogou no exterior, né? Quando se fala em Bobbio, a gente lembra daquele time do Santos, né? Que tinha Robinho, Diego, Elano, também o Pará jogava lá, o Renato. Eu tenho a impressão que esse neném que está no Vasco chegou a jogar lá. Jogou antes. Jogou antes de vocês. Mas como é que era jogar naquele time? Quem era? Eu me esqueci. Quem era o treinador na época? Na verdade, quem era o treinador era o Vanderlei Luxemburgo. Luxa? Quando eu cheguei já era o Luxemburgo. E tinha o Ricardinho, tinha o David, que hoje é o treinador do Cruzeiro. Realmente era um time fora do normal, era um time que a gente chegava nos jogos para entrar em campo e a gente olhava no semblante de um e de outro, saberia que se o time funcionasse era muito difícil a gente perder alguma partida. Foi uma experiência sensacional. Esse time chegou a ser campeão paulista? Nós fomos campeões brasileiros. Brasileiros. Fomos campeões brasileiros e no ano seguinte a gente saiu nas quartas de finais do Campeonato Paulista. No Paulista. Agora você, aí depois o Robinho foi para o exterior, você também chegou a jogar? Você foi jogar onde, na Turquia, não? Na Espanha. Saí do Santos, eu fui para a Espanha. Você jogou aonde na Espanha lá? Joguei no Málaga da Espanha. Você jogou no Málaga? E depois você voltou ao Brasil, não? Não, na verdade eu saí do Vasco. Porque antes você começou, na verdade, na escolinha do Maguinho. Isso, na escolinha do Maguinho, que na antiga BB. Na antiga BB, exatamente, naquele campinho society lá. E dali você foi para o Vasco. Dali eu saí de Campos, fui para o Vasco com 12 anos, fiquei 7 anos todas as categorias de base do Vasco. Lá em São Januário? Em São Januário, e do Vasco eu fui para a Rússia. Você jogou? Joguei 2 anos profissional do Vasco e fui para a Rússia vendido. Aí da Rússia eu voltei para o Brasil, foi quando eu voltei ao Santos. Aí eu fui para a Espanha, da Espanha fui para a Grécia, disputei uma Liga dos Campeões pelo Panathinaikos da Grécia. E aí voltei para o Brasil de novo, foi quando voltei pro Corinthians e depois Arábia Saudita. Eu rodei um pouquinho. Porque tem muita gente que pensa que você saiu do Vasco para o Santos. Quer dizer que antes você foi para a Rússia. Tive uma passagem na Rússia de 1 ano e meio, mais ou menos. E depois que eu vim para o Santos. Bom, mas Bobbio, me diz uma coisa. Como foi a sua adaptação lá no futebol do exterior, na Rússia, etc.? Na Rússia foi mais complicado, né? Porque a gente acostumado com o Rio de Janeiro, sol estourando, saí do Rio na época, era um mês de janeiro, calor tremendo, e fui para a Rússia. Pegou um frio, né? Um frio de menos 20, menos 25, onde é o inverno mais rigoroso nessa época do ano. Exatamente. Então foi mais complicado. Agora na Grécia, eu morei em Atenas, que é a capital, já é o clima mais parecido com o do Brasil. Na Espanha também, morei em Málaga, que é uma cidade na costa ali, na costa espanhola, uma cidade praiana também, que é muito parecido com o Rio de Janeiro. Isso daí foi... E depois na Arábia a cultura, né? Totalmente diferente. Diferente, Foi uma situação bem difícil também. E esses jogadores que atualmente estão saindo do Rio de Janeiro, os chineses estão investindo em um novo mercado que atrai os brasileiros e tal. É difícil a pessoa geralmente se acostumar, vamos dizer assim, aos costumes, a uma vida num lugar desse? É complicado no início. Eu acho que o primeiro mês assim é que você sente o impacto, né? Uma cultura totalmente diferente. Quando eu cheguei na Rússia, a Rússia estava começando a abrir o mercado para estrangeiro, no mesmo ano que eu cheguei. Então, os russos, por si, pela natureza deles, eles são bem fechados e tal. Então, eles estavam começando a acostumar com um estrangeiro ali chegando no espaço dele e tal. Então acredito que na China deve estar sendo a mesma experiência, é um mercado que está se abrindo, mas hoje em dia esses mercados que têm potencial econômico muito forte, ele te dá total estabilidade de você viver. Eu fui para a Arábia Saudita
com receio. Na época eu saí do Corinthians, uma decisão que eu fiquei meio assim para ser tomada. E quando eu cheguei lá eu fui surpreendido, porque é onde está o poder aquisitivo maior, então existe tudo ali. Eu encontrava feijão no supermercado, entendeu? Você consegue encontrar uma carne adequada, muito parecida com a do Brasil, e os melhores restaurantes estão ali, porque o poder aquisitivo, o poder econômico ali é uma coisa que não oscila como no Brasil, como nos outros países. Muito bem. Agora eu pergunto a você, para a gente encerrar esse primeiro bloco, nesse papo da gente aqui, futebol carioca, o futebol do Rio de Janeiro, que você, quando era garoto aqui, era vitrine do futebol brasileiro, né? A diferença daquela época para hoje, quando, por exemplo, você pega um Vasco da Gama, campeão carioca, campeão do estado do Rio, e é rebaixado no Campeonato Brasileiro. Qual a diferença? O que na sua concepção, mudou e o porquê no futebol do Rio de Janeiro? Eu acho que o futebol carioca, ele ficou estabilizado. Ele parou no tempo, enquanto os outros estados, eu tive o prazer de jogar pelo Figueirense, Santa Catarina, e a gente vê que ali a evolução foi muito grande, foi constante. Antigamente você falava em Figueirense, falava no estado de Santa Catarina, não tinha tanta força. Ano passado, por exemplo, tinha 4 equipes de Santa Catarina, um estado exatamente, que não tem nem comparação com o Rio de Janeiro. Então, os clubes totalmente estruturados, com CT, centro de treinamento e tal. E aqui no Rio, hoje em dia, você não vê. O Vasco, com a potência, não tem um centro de treinamento. O Flamengo começou a se montar na época de Luxemburgo, há 3 anos atrás, 2 anos atrás. O Fluminense é a mesma coisa, o Botafogo nem se fala. Então, acredito que parou no tempo um pouco e se consolidou só na marca clube, marca Vasco da Gama. Marco Vasco da Gama, e esqueceu um pouco que os clubes estão praticamente virando uma empresa, porque o que se move dentro do futebol, o que se move dentro de uma grande marca dessa, envolve muitas outras coisas. Então, ao meu ver, ele se estabilizou e aí vai ficando para trás, porque São Paulo já é uma grande potência. Você vai no interior de São Paulo, o Campeonato Paulista é quase que se fosse um campeonato brasileiro, então é um teste de fogo. O Carioca você já não pode se dizer a mesma coisa, então acredito eu que ficou para trás um pouco. Muito bem. Daqui a pouco, no próximo bloco, nós vamos conversar com o Bob sobre essa cooperativa que eles formaram aí para ajudar e participar do campeonato da Série B pelo Goitacás. Segura aí, não desliga não, é rapidinho, é pai e bola.